Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro, nós vamos meditar o evangelho de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17, que diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o evangelho da genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus, né? Nós ouvimos hoje aqui praticamente só nomes, né? Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Beltrano e por aí vai. Muitos nomes aqui. Mas o que esse evangelho quer nos ensinar? Qual é a mensagem que podemos tirar desse evangelho? Claro que, primeiramente, temos que compreender, né, o sentido da genealogia, né? Como eu dizia, os antepassados de Jesus. Nós estamos nos aproximando do Santo Natal, né, do Senhor, e veja, olha o sentido. O nascimento, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está inserido, ele está enquadrado na história de um povo. O grande sentido. Jesus, que é Deus, o Salvador, veio a este mundo para nos salvar. Mateus vai apresentar Jesus como Salvador. Mas esse Deus que se fez homem, que é o Salvador, ele veio inserido na história de um povo, o povo de Israel, que tem Abraão como pai dos crentes, que tem também Davi, esta grande liderança, este grande rei, né? O fundador de uma dinastia, né? Jesus é da descendência de Davi, né? O Messias, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, era da descendência de Davi, pertencia à descendência de Davi. Então, Jesus, o Salvador, ele está inserido na história de um povo. Isso aqui é muito interessante, meu povo, por quê? Porque, veja,
Jesus não desceu do céu de paraquedas. Jesus não desce, não cai do céu de paraquedas. Não, ele vem, nascido de mulher, assumindo a natureza humana, inserido, enquadrado na história de um povo, e ele é o Salvador. E o que chama a atenção, se a gente fosse estudar aqui, quem são as pessoas cujos nomes hoje nós escutamos do Evangelho, talvez nós ficaríamos escandalizados. Interessante porque, por exemplo, tem gente que tem vergonha da sua família. Isso é triste, né? Tem gente que tem vergonha da sua família, tem gente que tem vergonha dos seus antepassados, porque não eram pessoas boas, enfim. Mas veja, quando a gente pega a genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus, nós vemos aqui que na genealogia de Jesus tinham pessoas que não eram tão boas assim. Fala, por exemplo, de algumas mulheres, e entre as mulheres tem prostituta, adúltera. Olha só, né? Olha só. Mas que o Evangelho não esconde. E veja, e é esta história humana que Jesus está inserido e que ele, portanto, assume para redimi-la. Esta humanidade que Jesus vai salvá-la. Olha o sentido, meu povo, da genealogia de Jesus e como é importante a gente compreender isso. Por isso que é fundamental nós celebrarmos o Santo Natal do Senhor. Celebrar o Natal do Senhor é compreender que Jesus assume a nossa natureza humana, ele assume a nossa história, apesar de todas as misérias da humanidade. E ele vem como Salvador. Mateus apresenta Jesus como Salvador. Por isso que nós devemos cantar como os anjos. Glória a Deus nas alturas, no mais alto dos céus. Devemos cantar a glória de Deus por esse grande mistério, mistério da encarnação. É claro que só o mistério da encarnação não nos salva. Se Jesus não morrer, ele não nos salvará. Sabemos que Jesus vai nos salvar na cruz, celebraremos isso na Páscoa. Mas veja, o mistério da encarnação já é um grande mistério que faz parte da nossa redenção. Por quê? Porque é aí que ele assume a nossa história e assume a nossa natureza humana, com o objetivo de nos salvar. Portanto, nos alegremos no Natal do Senhor. Ele veio e assumiu a nossa história. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos redimir. Por isso, o nosso coração se alegra, por isso o nosso coração exulta em Deus. Como diz a Virgem Maria, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.